Seja bem-vindo à 125ª aula do curso de progressões do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: determine 4 números em progressão geométrica, sendo que a soma dos extremos é 140 e a soma dos meios é 60. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. Nós temos que determinar 4 números em progressão geométrica, ou seja, 4 termos, considerando que a soma dos extremos, quais são os extremos? É o primeiro termo e o último termo da progressão, esses aqui são os extremos, a soma entre eles é 140, e a soma dos meios, que é o valor, que são os termos que existem entre os extremos, no caso aqui, ó, o segundo e terceiro termo, dá 60. Bom, para resolver esse exercício, primeira coisa que devemos lembrar, que em progressão geométrica, o primeiro termo ele é igual ao quê? Ao primeiro termo vezes a razão elevada a 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Razão elevada a 0 vale 1. Portanto, o primeiro termo é igual ao primeiro termo. Segundo termo vai ser igual ao quê? A razão vezes o primeiro termo elevado ao quê? A 1. Terceiro termo vai ser igual ao quê? Ao primeiro termo vezes a razão elevada ao quadrado. O quarto termo vai ser igual ao quê? Ao primeiro termo vezes a razão elevada ao cubo. O quinto termo vai ser igual ao quê? Ao primeiro termo vezes a razão elevada à quarta. Com isso em mente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos substituir aqui, ó, na soma do primeiro termo com o quarto termo, que é igual a 140. Nós vamos colocar no lugar do quarto termo, primeiro termo vezes a razão elevada ao cubo. Depois, nós vamos isolar aqui o fator comum, que no caso é o primeiro termo. Então, vamos ter primeiro termo vezes 1 mais razão elevada ao cubo, vai ser igual a 140. Isolando o primeiro termo, vamos passar esse valor aqui para o outro lado. E se desse lado ele multiplica, do outro lado ele vai dividir. E vamos ficar com o primeiro termo igual a 140 dividido por 1 mais razão elevada ao cubo. Essa aqui, ó, vai ser a nossa terceira equação. Prosseguindo, vamos fazer o mesmo na segunda equação, que era o quê? A soma entre o segundo e o terceiro termo igual a 60. Vamos substituir o segundo termo por primeiro termo vezes razão. E o terceiro termo por primeiro termo vezes razão ao quadrado. Vamos isolar os fatores comuns, que no caso aqui é o quê? É o primeiro termo e a razão. Então vamos ficar com primeiro termo vezes a razão, vezes 1 mais a razão, igual a 60. Depois disso, nós vamos substituir a terceira na quarta equação. Ou seja, a quarta equação não é primeiro termo vezes razão vezes 1 mais Q, que é a razão, vai ser igual a 60. Então, nós vamos substituir a terceira equação nela. Então, vamos ficar com, no lugar do primeiro termo, 140 dividido por 1 mais a razão elevada ao cubo, vezes razão vezes 1 mais razão igual a 60. Multiplicando, vamos ficar com isso aqui, ó. 140 vezes razão vezes 1 mais razão dividido por 1 mais razão ao cubo igual a 60. Agora, próxima etapa. Vamos pegar aqui, ó, 1 mais a razão ao cubo e vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar a divisão. Vamos dividir 1 mais a razão ao cubo por razão mais 1. Que observe, o que a gente tem aqui é um polinômio. E a gente vai dividir o quê? Para conseguir eliminar esse termo aqui, ó, 1 mais a razão. Então, vamos lá, ó. Dividindo, nós vamos ficar com razão ao cubo mais 0 vezes razão ao quadrado mais 0 vezes razão mais 1. Dividido por razão mais 1. Agora, qual é o valor que eu tenho que multiplicar a razão para dar razão ao cubo? Simples, razão ao quadrado. Então, razão ao quadrado vezes razão dá razão ao cubo. Só que quando vem para esse lado aqui, ó, se eu multiplico aqui o sinal é positivo, desse lado vai ficar negativo. Então, vai ficar menos razão ao cubo. Razão ao quadrado vezes 1 positivo dá o quê? Razão ao quadrado positiva. Mas vem para cá, negativo. Então, vamos ficar razão ao cubo menos razão ao cubo, 0. 0 vezes razão ao quadrado menos razão ao quadrado dá menos razão ao quadrado. Prosseguindo, por qual valor eu tenho que multiplicar a minha razão aqui, ó, para eliminar esse menos razão ao quadrado? Simples, pelo menos a razão.
Menos razão vezes razão dá o quê? Menos razão ao quadrado, só que vem para cá com sinal invertido. Então vai ficar com mais razão ao quadrado. Agora, menos razão vezes 1 vai dar menos razão, só que vem para cá com sinal invertido. Então vai ficar mais razão. Agora, razão ao quadrado negativa mais a razão ao quadrado positivo vai dar zero. Então só vai sobrar o quê? A razão. Então ficar com razão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou baixar esse 1. Então fica, ó, razão mais 1 dividido por razão mais 1. Isso vai dar o quê? 1. 1 vezes razão. Razão, vem para cá, negativa. 1 vezes 1, 1 positivo. Vem para cá, negativo. Razão positiva menos razão negativa, 0. 1 positivo menos 1 negativo, 0. Então, com isso, eu posso dizer que razão ao cubo mais 1 é igual ao quê? A razão mais 1 vezes razão ao quadrado menos razão mais 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. Então, eu vou ficar com 140 vezes a razão vezes 1 mais razão dividido por 1 mais razão vezes razão ao quadrado menos razão mais 1. E tudo isso igual a 60. Agora observe, eu vou poder eliminar esse termo aqui, ó, 1 mais razão. Porque se eu tenho ele em cima, eu tenho ele embaixo, 1 dividido pelo outro vai dar 1. Então eu vou ficar com 140 vezes a razão dividido por razão ao quadrado menos a razão mais 1 igual a 60. Cheguei aqui, ó, eu vou pegar tudo isso aqui que dá dividindo 140 vezes a razão e vou passar para o outro lado da igualdade. Agora, se a razão ao quadrado menos a razão mais 1 está dividindo 140 vezes a razão, do outro lado aqui que ela vai fazer? Vai multiplicar o 60. Agora, aplicando a distributiva, ó, 60 vezes a razão ao quadrado dá 60 razão ao quadrado. 60 vezes menos a razão dá menos 60 razão. 60 vezes 1, 60. Então, vamos ficar com 140 razão igual a 60 razão ao quadrado menos 60 razão mais 60. Chegamos aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 140 que está desse lado, vezes a razão, e passar para esse lado de cá. Se desse lado está positivo, do outro lado ficar negativo. Então, vamos ficar com 60 razão ao quadrado menos 60 razão mais 60 menos 140 razão. Agora, menos 140 razão com menos 60 razão vai dar quanto? Menos 200 razão. Então, vamos ficar com 60 razão ao quadrado menos 200 razão mais 60 igual a zero. Uma coisa para ser observada, né, gente? Observe que a razão aqui, ela está sendo semelhante à variável x. Se vocês lembram aí de função quadrática, né, ou função polinomial do segundo grau, o que a gente tem aqui é uma função polinomial do segundo grau. Bota x aqui, ó, no lugar da razão, que é q, né? Você vai ter isso, ó. 60 vezes x ao quadrado menos 200 vezes x mais 60 igual a zero. Então, observe, é isso que a gente tem aqui, uma equação polinomial segundo grau. E para simplificar aqui a resolução dessa função polinomial segundo grau, eu vou dividir todos os termos por 20. Por quê? Porque todos são múltiplos de 20. Então, 60 vezes a razão ao quadrado dividido por 20, 3 vezes a razão ao quadrado. Menos 200 dividido por 20, né? Menos 200 vezes razão dividido por 20 vai dar o quê? Menos 10 razão. 60 dividido por 23. Então, vou ficar com 3 ao quadrado, menos 10 razão, mais Q, mais 3, né? Mais 3 igual a zero. Agora que eu tenho essa forma simplificada, eu vou achar as raízes. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o delta e depois aplicar Bhaskara. Agora, quais são os coeficientes A, B e C da nossa função polinomial segundo grau aqui? Simples, ó. O coeficiente A é sempre o valor que estiver multiplicando ou dividindo a variável que estiver elevada ao quadrado. O valor que multiplica essa variável é 3. Então, a gente vai ter o quê? Coeficiente A é 3. Coeficiente B é sempre o valor que multiplica a variável que está elevada a 1. No caso aqui, ó, o menos 10. Coeficiente C é aquele valor, né, que não multiplica e nem divide nenhuma variável e que faz parte aqui, ó, que está do mesmo lado da igualdade que os outros termos. Portanto, ó, ele vale 3. Temos os nossos coeficientes, vamos aplicar o quê? Vamos aplicar a fórmula aqui para calcular o delta, que diz o quê? Coeficiente B elevado ao quadrado, menos 4 vezes coeficiente A vezes coeficiente C. Então, vamos ficar com menos 10 ao quadrado, que vai dar 100. Menos 4 vezes 3 vai dar o quê? Menos 12. Menos 12 vezes 3, menos 36. 100 menos 36, 64. Delta vale 64. Achamos delta? Vamos calcular agora as raízes, aplicando Bhaskara. Mas, observe, ó, a nossa variável é Q, que é a razão.
não é x. Nossa variável é q. Então, quando for aqui, ó, na hora de colocar a variável no Bhaskara, né, na Bhaskara, aqui em Bhaskara, coloque aqui, ó, q. Agora, prosseguindo, ó. Que, portanto, vai ser igual ao quê? A menos o valor do coeficiente b, no caso aqui, ó, menos 10, negativo com negativo dá positivo, que ocorre aqui uma multiplicação entre os sinais, então vai ficar, ó, 10 positivo, mais ou menos a quadrada é 64, que é 8, dividido por 2 vezes 3, que é o valor do coeficiente a, isso vai dar 6. Então, vamos ter, ó, razão igual a 10 mais ou menos 8 dividido por 6. O primeiro valor para a razão, portanto, vai ser o quê? 10 mais 8 dividido por 6. 10 mais 8, 18. 18 dividido por 6, 3. Segundo valor vai ser o quê? 10 menos 8 dividido por 6. 10 menos 8, 2. 2 sobre 6. Então, a gente vai ficar o quê? Com 2 sextos. Simplificando aqui essa fração, a gente pode dividir em cima e embaixo por 2. Então, 2 por 2, 1. 6 por 2, 3. Então, o segundo valor aqui, ó, é 1/3. Agora, qual desses valores a gente vai utilizar? Simples, a gente vai utilizar o valor inteiro. Nós não utilizaremos a fração. Vamos utilizar o valor inteiro. Então vamos lá. Agora que eu descobri o valor para a razão, o que eu vou fazer? Eu irei substituir esse valor na terceira equação, na qual eu isolei o primeiro termo. Observe o seguinte, eu posso tanto substituir na terceira quanto na quarta equação. Eu vou substituir na terceira por quê? Porque vai ficar mais fácil de fazer a conta. É simplesmente isso. Então, você quer, ó, primeiro termo na terceira equação não era igual a 140 dividido por 1 mais a razão ao cubo. Então, ó, substituindo aqui, ó, o valor que encontrei para a razão, vou ter o quê? Primeiro termo vai ser igual a 140 dividido por 1 mais 3 ao cubo. 3 ao cubo, 27. 27 mais 1, 28. 140 dividido por 28, 5. Então, o primeiro termo vale 5. Achei o primeiro termo. Agora eu posso determinar o segundo, o terceiro e o quarto termo. Por quê? Porque eu tenho o primeiro termo e a razão. E lembre-se, ó, agora que eu tenho esses instrumentos, eu posso determinar aqui os termos. Então, vamos lá. Ó. Segundo termo vai ser o quê? Primeiro termo vezes a razão. Qual é o primeiro termo? 5. A razão é 3. Então, 5 vezes 3, 15. Terceiro termo vai ser o quê? Primeiro termo vezes a razão ao quadrado. Então, eu vou ficar com 5 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 9, 45. Quarto termo vai ser primeiro termo vezes a razão ao cubo. Então, eu vou ter 5 vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo, 27. 27 vezes 5, 135. Então, esses aqui, ó, são os 4 termos dessa progressão geométrica. 5, 15, 45, 135. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.